Uma caçamba atingiu uma casa em construção no município de Candeias, na região metropolitana de Salvador. No momento do acidente, operários trabalhavam na obra. Seu Martiniano trabalhava em frente à construção no momento em que a caçamba desceu desgovernada. O veículo chegou a atingir a lixeira e o carrinho de mão do pedreiro antes de tombar. Por pouco, ele não foi atropelado. Quando eu vi, o menino gritou dali de cima da laje: corre, Vando, que outra armada vinha desembestada. Aí eu corri, foi na hora que bateu no portão, foi na hora que eu corri aqui, larguei, pulei por cima do carro de mão que eu pulei. Corri para lá, se eu corri para aqui para dentro, ela tinha me pegado. Por pouco eu não fui atropelado. Mas foi pro mistério de Deus. A caçamba havia acabado de descarregar areia nesta construção de um condomínio popular. Depois, desceu a ladeira. No meio, o veículo faltou freio. O motorista foi habilidoso. Na frente, 2 casas. E ele foi parar numa construção onde não havia ninguém. Com o impacto no muro, a cabine da caçamba ficou totalmente destruída. O motorista teve dificuldades para ser resgatado porque ficou preso nas ferragens. Ficou o corpo dele e as pernas ficou lá dentro. A gente tinha o som e o bichinho ali. Machucou muito. Só cortou só um pouco a bichinha, isso aqui arrancou tudo do braço, a perna. E acho que, se não me engano, ele cortou aqui o cotovelo. Segundo este pedreiro que trabalha na construção, a estrutura do imóvel está comprometida. Vai ter que demolir, foi abalado e construir de novo. Tudo de novo? Tudo de novo. Porque senão não dou garantia nenhuma que vai poder fazer mais um prédio aí em cima. Ou 2 como é previsto. Perigoso. Perigoso, com certeza. Dona Zenilda mora ao lado da construção e estava em casa com a família no momento do acidente. O susto foi grande. Estava tudo dentro de casa, na sala, as crianças dormindo na sala. Aí meu esposo falou: bem, é um carro que está caindo. Eu falei: não, é a rampa, bem, é a rampa. Ele disse: não, é o carro. Eu arrastei as crianças e saí correndo para a cozinha. A gente tomou um susto muito grande, muito mesmo. Foi um abalo grande aqui em casa, um abalo mesmo. O motorista da caçamba foi levado com ferimentos leves para o Hospital Ouro Negro, na saída de Candeias. Ele está fora de perigo. Este é o segundo acidente em que veículos desgovernados invadem residências durante a semana. Na quarta-feira, uma van invadiu o imóvel em Simões Filho. O motorista fugiu do local. A área de serviço e a cozinha da casa ficaram destruídas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Quem tentou fazer a travessia Salvador-Itaparica pelo sistema ferry-boat ontem à tarde enfrentou uma confusão. Não tinha embarcações disponíveis, que atrasou a viagem dos usuários, que acabaram fazendo uma manifestação no terminal. Hoje, o Ministério Público recebeu denúncias e reclamações do serviço oferecido pela TWB. E as queixas não são poucas. No Ministério Público, a presidente da Associação dos Comerciantes de Veracruz denunciou o péssimo funcionamento do sistema ferry-boat. Há 21 anos, a empresária faz a travessia Salvador-Itaparica. Filas imensas e horas de espera marcam a rotina dos passageiros que utilizam o serviço oferecido pela TWB. Nós estamos pedindo à sociedade que não abandone a ilha por conta das dificuldades de acesso. A ilha continua oferecendo muito ao povo que se instala por lá. Mas eu peço aos órgãos públicos, ao Ministério Público, que faça valer o termo de concessão assinado entre o Estado e a TWB e o TAC, o termo de ajuste de conduta, que foi firmado em 2006 e que vem sendo descumprido pela TWB. Denise estava entre os passageiros que tentavam embarcar em Bom Despacho e precisaram esperar por 3 horas para vir para Salvador. Não havia ferries disponíveis. Em protesto, os usuários do sistema deitaram na frente dos carros, evitando que os veículos entrassem na embarcação. Houve tumulto. 1h30 quando está dando conduções e o ferry não tem nada para pegar. A ação foi controlada pela Polícia Militar. Esta outra empresária, que também denunciou a situação no Ministério Público, mora na ilha de Itaparica e diz já ter perdido vários compromissos por causa dos problemas na travessia. Todas as vezes que eu tenho que pegar o ferry-boat é um estresse muito grande. São praticamente 12 anos de muito transtorno. Tenho, inclusive, colocado sempre o espaço, meu espaço à venda. É um lugar lindíssimo, as pessoas amam vir à ilha, também por causa da beleza que existe. Mas essa situação de abandono, né, porque o sistema ferry-boat hoje, para a gente, é o caos.
chama-se de câncer da ilha, porque infelizmente eles não estão conseguindo atender e a gente não está entendendo por que continua uma empresa dessa prestando serviço para a população da ilha e da Bahia. O Ministério Público vai tentar uma solução de forma amigável com a TWB e a Agerba. Se isso não ocorrer, vão ser propostas novas ações para o Judiciário. Há uma série de denúncias que chegam aqui no Ministério Público referente à TWB. Algumas dessas denúncias já estão sendo, inclusive, judicializadas, ou seja, já estão sendo propostas ações, inclusive ação de improbidade, que envolve agentes públicos e envolve também representantes da própria TWB. Fora isso, com relação à má prestação de serviço, o Ministério Público está tentando buscar perante a Agerba e a própria TWB uma solução para essa questão referente à má prestação de serviço. Se porventura isso não for possível, serão adotadas medidas judiciais, inclusive, repito, com possibilidade de responsabilização pessoal daqueles envolvidos por prática de ato de improbidade administrativa. A direção da TWB nega todas as acusações e informou que está aguardando a decisão judicial. Já a direção da Agerba, a agência reguladora de transportes da Bahia, informou por telefone que já está fazendo a revisão do contrato de concessão com a TWB. O órgão disse ainda que está empenhado em resolver o problema da má prestação do serviço o mais rápido possível. Nós mostramos esta semana aqui no Bahia Record o caso de uma mulher que teve um bebê dentro de um ônibus. Hoje a equipe da TV Itapuã teve acesso às imagens do circuito interno do coletivo. O vídeo mostra o momento em que Gilvânia Souza começa a sentir as contrações. Uma das passageiras percebe que ela não está se sentindo bem e pede ajuda. Os outros passageiros socorrem. O motorista também deixa o ônibus. A mulher de 31 anos deita no chão. O parto aconteceu por volta das 2 horas da tarde desta terça-feira. A mãe e o bebê passam bem e estão juntos na enfermaria da maternidade pública Albert Seib, no bairro de Cajazeiras. Ainda não há previsão de alta para a criança. Agora vamos falar de uma triste realidade. É cada vez mais comum o envolvimento de adolescentes, muitas vezes até crianças, no mundo do crime. Por causa da dependência química, eles acabam cometendo assaltos e também sendo vítimas da violência. Salvador é a cidade campeã no número de homicídios cometidos por adolescentes. Nos últimos 5 anos, o crescimento foi de 117%. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Na mesma proporção, os jovens também se tornaram as principais vítimas do crime em todo o país. A cada 2 dias, uma criança com até 13 anos morre de forma violenta no Brasil. O dado preocupante foi divulgado por uma associação de profissionais liberais a partir de notícias divulgadas na mídia. O estudo aponta ainda que a região Nordeste lidera o ranking no país de crimes contra crianças e adolescentes. Somente nos 2 últimos meses, muitos adolescentes foram mortos em Salvador, em crimes que permanecem sem solução. No dia 28 de junho, em Abrantes, na região metropolitana, a estudante Adriana Melo de Jesus, de 16 anos, voltava da casa de uma amiga com o namorado. Segundo a polícia, o casal foi abordado por um homem em um carro preto. A garota foi obrigada a entrar no veículo, que seguiu no sentido Salvador. No dia seguinte, o corpo da adolescente foi encontrado com marcas de tiro. A família chegou a receber uma mensagem pedindo R$300 mil de resgate, mas a suspeita de sequestro foi logo descartada. A polícia divulgou a foto do principal suspeito, mas até agora ninguém foi preso. No início deste mês, o corpo de Juciclei Souza Santos, de 14 anos, foi encontrado no Vale do Ogunjá com marcas de tiro. Ontem, um adolescente, Carlos Costa Ribeiro, de 15 anos, foi morto no bairro da Fazenda Grande do Retiro, depois de uma tentativa de assalto. Segundo os investigadores, um homem de identidade ignorada teria reagido e atirado no jovem. Carlos saiu correndo e acabou caindo em uma ribanceira. Os bombeiros tiveram dificuldades em retirar o corpo. De acordo com o diretor do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA, os crimes estão ligados ao consumo de drogas. Hoje o que se verifica é o envolvimento cada vez maior de jovens, de adolescentes no crime. E nós do SEDECA temos a plena convicção de que isso é motivado pela droga. O consumo da droga, principalmente nos bairros periféricos, esses meninos quando se sentem sem a droga, eles pegam um revólver ou uma faca e saem investindo contra os comerciantes ou mesmo transeuntes, colocando em risco a sua própria vida. Então, nós nesses últimos 4 anos temos experimentado um aumento significativo de assassinatos de adolescentes. Como você disse,
ou praticando o crime diretamente, sendo vítima dele, ou também sendo vítima diretamente. E falando em dependência química, entre as drogas mais devastadoras, Juca, está o crack. Pois é, Carol, poucos são os dependentes que conseguem deixar a droga. Ainda assim, sempre há esperança, como mostra a reportagem de Luana Brito. A dependência da droga. Porque quando você fuma crack, você fuma, termina de fumar e já fica procurando saber como você vai fazer para fumar de novo. As consequências do vício. Muitas vezes eu briguei com minha mãe, muitas vezes eu briguei com meu pai, muitas vezes eu fiquei na rua, muitas vezes eu não tinha para onde ir. Eu passava quase uma semana acordada. Quando eu sentia muito sono, eu ia para casa e dormia em casa, na casa de minha mãe. O depoimento é de uma mulher de 30 anos, que vamos chamar nessa reportagem de Juliana. Ela nunca passou por dificuldades financeiras e entrou cedo no mundo dos entorpecentes, em colégios particulares de Salvador. Tinha 16 anos, aí eu comecei a fumar maconha. E aí da maconha passei para cocaína, da cocaína passei para total dependência química do crack. Histórias como essa são cada vez mais comuns entre pessoas das classes média e alta. De acordo com um levantamento realizado há 2 anos pela Associação Brasileira do Estudo do Álcool e Outras Drogas, 40% dos dependentes químicos no país têm boa situação financeira. E o crack, que antes era consumido basicamente por pessoas de baixo poder aquisitivo, até por ser considerado uma droga barata, chegou à elite. Entre os pacientes desta clínica particular de reabilitação, que fica na zona rural da cidade de Governador Mangabeira, estão médicos, advogados e até professores. Pessoas amadas pelas famílias, né? Bem criadas, assim, entre aspas, digamos, né? A gente tem visto aí exemplos de artistas bem-sucedidos e caminhando por essa linha trágica da droga e principalmente do crack. Artistas como a cantora inglesa Amy Winehouse, que morreu no último sábado. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas é provável que Amy tenha sido vítima de uma overdose de bebidas e drogas. Um fim previsível diante da vida que a jovem de voz marcante levava. A morte precoce, natural ou trágica, parece andar sempre muito perto de quem mergulha no vício. Foi a possibilidade de morrer que levou Juliana a procurar ajuda. Eu tive uma discussão com uma mulher e a gente fumava sempre numa barraca de madeirite que fica ali perto da Jorge Amado, que é a casa de um amigo nosso. Então, quando eu estava eu tinha discutido com essa pessoa e ela viu eu entrar e eu não vi que ela tinha me visto. Então, quando eu estava com o cachimbo na boca e o isqueiro acendendo, ela jogou álcool em mim. E eu peguei fogo toda. Peguei fogo no rosto, peguei fogo nos braços. E aí fui levada imediatamente para o Hospital Geral do Estado. E quando eu saí de lá, eu decidi na minha vida que nunca mais eu queria isso para mim. De acordo com a diretora da clínica, a recuperação é lenta e exige muitos esforços do dependente, dos profissionais e das famílias envolvidas. A gente tem todo um programa direcionado para os usuários de drogas, né? Esse programa ele envolve todo o trabalho de uma equipe interdisciplinar, principalmente do psiquiatra, da psicóloga e das terapeutas ocupacionais. Além disso, a gente procura estreitar os laços familiares, né? Porque a nossa base está na família. Então a gente busca que a família participe desse tratamento com a gente, principalmente quando levam eles de licença médica para casa. Há toda uma orientação para que a família se sinta também acolhida e reforçada para dar esse suporte. Com 5 meses de tratamento, Juliana comemora. Tudo bem, tudo ótimo. Fico tranquila, não tenho nenhum tipo de problema de abstinência. Estou em paz. Infelizmente, não há na Bahia nenhum centro público de recuperação para usuários de drogas. O governo atua em consultórios de rua, com abordagens e atendimento nos locais de consumo. E para quem quer se livrar do vício, vai aí um recado de quem acredita que é possível reconquistar a tão sonhada liberdade. Acho que aqueles que querem sair, que têm chance sim, basta querer. Basta ter vontade, força de espírito, que você consegue. E esse é o melhor caminho para você hoje? Esse é o melhor caminho para mim.